Primeiro, o que é biodiversidade? Eu acredito que a maioria de vocês saibam que biodiversidade, bio, significa vida. Diversidade, variedade de vidas. E aqui a gente tem um exemplo, então, de biodiversidade. Sempre que a gente fala em biodiversidade, às vezes as pessoas pensam só na arara, num panda, num tatu, num tamanduá, mas na realidade a gente tem 3 níveis de biodiversidade. O primeiro nível é o nível genético, é o nível de gene, onde cada ser vivo tem a sua característica genética e ele é único. Nós estamos aqui na sala, seres humanos. Cada um é diferente, pode ser irmão, pai, filho, mas cada um é um. E a mesma coisa com cada ser vivo que a gente tem na natureza. É o primeiro nível de diversidade. O segundo nível é o nível de espécies. A espécie humana, a espécie das araras. Dentre as araras eu tenho várias espécies de araras, de papagaios, de periquitos, de cachorros, de gato, de gado, enfim, variedade entre espécies. E por último, o último nível de diversidade que a gente tem é o nível de ecossistemas, que é a relação entre todas as espécies dos seres vivos que estão nessa terra, interagindo com o meio onde ele ocorre e entre eles. E essa relação entre eles é muito delicada, é muito intrincada, e ela é muito longa, e ela vem se formando ao longo do tempo. E o que a gente vê atualmente é mais uma alteração dessa biodiversidade, porque essa biodiversidade ela é usada muito na parte de... eu esqueço que é para cá que tem que apontar. Ela é usada muito para medicação, para alimento, para prover água limpa, para evitar os eventos climáticos extremos. E o que a gente está fazendo? Usando tanto essa nossa biodiversidade que está colocando ela em risco. E colocando ela em risco, estamos colocando a nossa própria espécie. Porque para que serve a biodiversidade? Na realidade, a biodiversidade serve para tudo. Nós fazemos parte da biodiversidade. Então, ela serve para a gente comer, para a gente vestir, para a gente usar como medicamentos. Temos vários exemplos de medicamentos que são provenientes da biodiversidade. Ela serve na indústria naval, na agricultura. Ela está nos permeando em todos os meios. E a gente só precisa aprender a usar ela corretamente. Porque os animais, os micro-organismos nos fornecem vários produtos da biodiversidade. A gente senta, a gente mora na biodiversidade, a gente usa a biodiversidade todo dia. Só que como a gente está usando ela em excesso, não está sabendo usá-la direito, a gente está perdendo cada vez mais essa biodiversidade. E o Brasil, ele se destaca por ser um país mega diverso. É um dos poucos países com maior biodiversidade no mundo. E o que a gente está fazendo com essa biodiversidade? Primeiro, enquanto cientista, enquanto bióloga, a gente está estudando, fazendo ciência, está tentando entender essas relações, conhecer essas espécies, mas a gente vê que muitas delas a gente já perdeu sem conhecê-las. E estudando também as relações entre elas, que usos que a gente pode fazer dessa biodiversidade. E, ao mesmo tempo, a indústria, a agricultura pode usá-la também. A gente vê que a biodiversidade ela é um capital natural e nos fornece, vinculada a ela, vários serviços ecossistemas. E como bióloga sul-mato-grossense, eu fico muito orgulhosa de, recentemente, a gente ter uma COP16 que discute o uso dessa nossa biodiversidade e, ao mesmo tempo, a gente ter o nosso governo do estado, o Dr. Eduardo Riedel, em Londres, falando com empresários no exterior, o quão rico é o nosso estado e o quanto a gente pode usar a nossa biodiversidade. Porque, a priori, só acha que a biodiversidade é para ficar lá, no meio do mato, longe, distante. E não, a gente tem que aprender a capitalizar também a biodiversidade, com parcimônia, entendendo da ciência, de que forma que a gente pode usá-la e a gente pode aproveitá-la. A gente sabe que 1/3 das espécies de árvores da natureza dependem de polinizadores para se reproduzirem, para continuar existindo. E também nas florestas tropicais, a inter-relação, quanto mais a gente perde devido às queimadas que hoje atingem não só o Pantanal,
mas o Brasil todo, recentemente, a gente vê que não afeta só lá no campo, afeta também aqui nas cidades, quem está em São Paulo, quem está em Campo Grande, quem está em Minas e quem está em outros países. Porque a nossa saúde, ela é única. E a gente sabe que está perdendo biodiversidade lá, mas que está afetando o planeta de uma forma em geral. Então, quando a gente vê que essa relação da biodiversidade, ela acelera os eventos climáticos que estão cada vez mais extremos. E que antes a gente achava que isso acontecia lá fora, lá longe. A gente vê acontecendo no nosso país, a gente tem que começar a ficar alerta. A gente tem que se alertar que isso vai ser cada vez mais frequente. Foi no Rio Grande do Sul, no começo desse ano. Em setembro, a gente teve o furacão Helena nos Estados Unidos, na Carolina do Norte. E em outubro, a gente já teve o furacão Milton. E a semana passada, a gente teve em Valência aquelas enchentes que desabrigaram e morreram inúmeras pessoas. Então, o que eu vou falar para vocês agora é um pouquinho do que eu venho fazendo para evitar a perda dessa biodiversidade, usando as araras, que é uma espécie que eu conheci em 1989, me apaixonei por ela e venho trabalhando, então, ao longo desse prazo, tentando entender de que forma que eu, Neiva Guedes, posso contribuir com a biodiversidade, mas de que forma que outras pessoas também podem ajudar para a gente evitar chegar nos eventos extremos, como estamos acontecendo agora, cada vez mais frequente. Primeiro, eu nasci, então, falando um pouquinho da minha história para cruzar com as araras. Eu nasci numa família simples, meu pai era marceneiro, ele e minha mãe tiveram 6 filhos, eu sou a segunda. Meus 2 irmãos, infelizmente, já não estão mais aqui, e tenho 4 irmãs, comigo eu sou a 4ª mulher, vivas hoje. Infelizmente, meus pais casaram muito cedo, e meu pai se foi muito cedo também. Com 47 anos, eu estava com 19 anos, minha mãe grávida, depois de um tempo... Depois de 12 anos sem ter filhos, ela estava grávida de 8 meses, e meu pai tem um acidente vascular cerebral e falece em questão de horas. E a gente fica, então, aquela escadinha de filhos, minha mãe gestante, eu entrando na universidade, numa situação financeira não muito boa. E eu que queria toda a vida fazer medicina, tinha estudado em escolas públicas, mas estava prestando vestibular aqui na UFMS, tive que abortar para poder trabalhar e ajudar minha mãe a criar meus irmãos, principalmente os mais novos. E eu acho que Deus faz o caminho da gente. A gente no começo talvez não entenda, mas hoje eu entendo esse propósito, porque eu sou extremamente feliz e realizada como bióloga. Eu me formei na UFMS em 1987, depois fui fazer o mestrado na Exalc em Piracicaba em 1993 e o doutorado na Unesp em Botucatu e terminei em 2009. E o meu começo com essa espécie aqui foi depois de formada, bióloga recém-formada, então. Eu sempre quis trabalhar com conservação na natureza, já na biologia me encantei e quis, então, fazer alguma coisa pela natureza, principalmente no Pantanal, mas pensava num mamífero grande. E aí, fazendo um curso de conservação da natureza, eu vejo uma cena como essa, de araras azuis numa árvore seca, e o professor diz que elas estão fadadas a desaparecer, principalmente pelo tráfico, descaracterização do ambiente e também coleta de penas pelos indígenas para a confecção de cocares e colares, que até aquele momento estava começando a ser muito usado para souvenir. Eles podem usar na cultura deles, faz parte disso, mas vender não pode mais. E aí, então, eu entro para começar esse estudo em 1990. Não sou pantaneira, não conhecia o Pantanal, nunca tinha andado em fazenda sozinha no Pantanal, mas o meu propósito, a minha motivação de fazer alguma coisa para que essas araras não desaparecessem era muito grande. E eu vou lá para a região da Inhacolândia com o apoio de algumas pessoas, especialmente aqui do Coronel Ângelo Rabelo, da Polícia Militar Ambiental, que foi um parceiro no início que me ajudou na primeira viagem, me conduzindo para a região da Inhacolândia, com o apoio da Embrapa, a andar onde não tinha GPS, a gente não tinha celular, então tem várias histórias de atolada, tenho bastante história para contar para os meus netos, porque foi uma luta difícil nos primeiros 8 anos, praticamente sozinha. Quer ir para o Pantanal? Falava para os amigos, para os colegas da universidade, aí vão comigo. Era para abrir porteira, era para segurar a corda quando eu fosse descer o balde, quando eu fosse subir nas árvores, e não tinha ninguém que conhecesse, era só eu ali, aprendendo e fazendo, principalmente a questão metodológica, que não existia também. Então, nesse primeiro momento, eu ando com carona, a cavalo, com apoio dos pesquisadores da Embrapa, e logo depois eu consigo um veículo e acabo até virando uma piloto de teste
de uma empresa para executar esse meu trabalho. Essa história com essa empresa é tão bacana, gente, que faz 30 anos que a gente tem uma parceria que só aumenta. Não só com ela, mas com várias outras empresas e instituições. Então, estar aqui falando para vocês me motiva, porque eu vejo que é só falando de biodiversidade, do que a gente pode fazer, mesmo que sejam pequenas ações, é que a gente pode melhorar esse mundo que a gente vive. E quanto mais eu vejo que as pessoas entendem o que é biodiversidade, quanto ela está relacionada com esses eventos, e a perda da biodiversidade com esses eventos extremos, é que a gente pode, juntos, melhorar essa situação. Então, eu acabo me tornando uma mulher muito realizada. Fui casada durante 20 anos. Deus me deu a graça, depois de 2 perdas, de 2 gestações, por estar trabalhando no campo, de ter uma filha. Hoje, com 22 anos, fazendo Direito na Universidade do Paraná, na UFPR, e que me enche de orgulho, como mãe também, e como bióloga. Eu tenho um prazer imenso de como meus colegas de classe poder estudar essa relação intrincada que existe na natureza e, juntamente com outros profissionais veterinários, agrônomos, químicos, a gente poder entender cada vez mais na ciência e melhorar essa questão de conservação da biodiversidade. E aí, então, por que estudar as araras? Primeiro, porque elas são coloridas, elas são emblemáticas, elas são carismáticas, e são também, por esse mesmo fato, um dos grupos mais requisitados para animais de estimação. Mas, em especial, as araras azuis, elas têm uma vida longa na natureza, podem viver até 40, 50 anos. Em cativeiro, a gente tem informação de 55, 60 anos, casais vivendo, são fiéis, mas tem uma vida de reprodução tardia, e a reprodução de, no máximo, um filhote. E aí, então, nesse trabalho, acabo usando ela como uma espécie bandeira para a conservação, porque ela se relaciona com o ambiente, e se a gente consegue conservá-la, a gente consegue conservar o ambiente como um todo. Mas mais que isso, ela é um agente de dispersão de semente. Os psitacídeos, as araras, periquitos e papagaios têm um papel importante na conservação das florestas, das matas, porque elas ajudam na regeneração. E a arara azul ainda tem um papel mais importante ainda, que é de engenheira ambiental, porque ela faz grandes cavidades para se reproduzir, e nesse caso ela acaba virando a casa dela um verdadeiro BRB da biodiversidade, porque o filhote voa e outros vêm ocupar esse ninho quase que o ano inteiro. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma espécie extremamente especialista na alimentação, porque come poucos frutos na natureza, tem até uma dieta bem especializada e uma relação interessante com o gado. A gente não tem problema das araras com gados, porque elas geralmente se banqueteiam onde existe o gado, porque eles vão abrir os frutos que elas comem para facilitar a alimentação dela. Na relação da reprodução, elas acabam se reproduzindo em média 4 meses, 28 a 30 dias, chocando o ovo, e um pouco mais de 3 meses para o crescimento dos filhotes, mas, em média, só 2 ovos, e esses ovos não são colocados um hoje e o outro amanhã. Eles acabam variando de 3 a até 30 dias, e geralmente um filhote só sobrevive. Só que no mesmo período que elas estão se reproduzindo, várias outras espécies também estão. E aí é uma grande disputa por essas cavidades, que a maioria delas, elas mesmas que fizeram, mas outras espécies também querem ocupar. E aí o que a gente fez, então, já no início do projeto, identificando que era um fator limitante para a reprodução, a questão de cavidades, nós começamos a instalar ninhos artificiais, cada vez mais frequentes, porque elas utilizam, e isso acaba aumentando o número de casais reprodutivos e aumentando o número de jovens sobrevivendo na natureza. Esse foi um dos grandes resultados do nosso trabalho ao longo desses anos. E aí o sucesso do reprodutivo dessas araras, que tinha uma sobrevivência, uma curva decrescente, elas acabaram, então, com esse trabalho, principalmente dos ninhos artificiais e do manejo, melhorando e expandindo, não só do Pantanal, mas também para a região do Cerrado. E a gente tem, então, um aumento dessa população. Em dezembro de 2014, ela sai da lista de espécies ameaçadas de extinção. Com isso tudo, a gente também está estudando a biodiversidade de uma forma geral, porque essas outras várias espécies que coabitam com ela também são objeto de estudos, não só nossos, mas de nossos pesquisadores associados.
E aí são trabalhos, eu trabalhei numa universidade durante 30 anos também orientando iniciação científica, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e aí esse é um dos trabalhos da Fernanda Fontoura, onde estudou o uso dessas cavidades durante 10 anos no Pantanal, e a gente vê uma relação de mais de 24 espécies diferentes ocupando o tempo todo ao longo desses anos, devido à importância dessas cavidades. Com isso, produzimos vários materiais. Acaba o projeto virando uma grande referência. Eu tive a honra de ser recebida no Palácio de Buckingham pelo príncipe Philip, também pelo príncipe Bernard na Holanda, onde fui condecorada, uma das brasileiras, a única brasileira condecorada, e tudo isso gerando muita divulgação. Maurício de Souza acabou criando um card do nosso trabalho, e isso motiva hoje muitas crianças nas escolas aqui, não só em Campo Grande, mas em outros estados e até fora do Brasil. A gente treina pessoas fora do nosso estado também, e motivando a esse trabalho de conservação. Porém, a gente é afetado por esses incêndios que aconteceram em 2019, 20, 21 e especialmente agora em 24, e isso afeta muito as araras. E a gente vê, aí falando de ciência, com números, o quanto a gente perde com as nossas ações. Esses seres também são pensantes, eles também têm direito à vida como qualquer outro ser. Então, quando a gente afeta o ambiente deles, nós estamos afetando o nosso próprio ambiente, a nossa própria saúde. E a pandemia nos mostrou que a gente tem que se reconectar com a natureza, que a gente precisa se reconectar com a natureza, porque é nela que a gente tem a nossa fonte, a nossa água, o nosso alimento, os nossos remédios. Então, a minha mensagem aqui para vocês hoje é: vamos prestar atenção, ver o que cada um pode fazer. Não precisa ser reciclar, plantar uma árvore. A gente teve aqui exemplos maravilhosos dos meus colegas que falaram primeiro. Plantar uma árvore, reutilizar, repensar no que vai usar. Porque é só ações pessoais que vão fazer com que a gente tenha um mundo melhor para todos.